No livro de Jó. Faz muito tempo que eu não prego a respeito deste homem chamado Jó. Nós iremos ler o capítulo 42, que é o último capítulo. Eu espero, irmãos, que não eu, mas que Deus possa transmitir para a tua vida bênção e prosperidade nesta noite. Aleluia, amém. Apenas eu sou um instrumento aqui para falar, para pronunciar as boas novas do Senhor Jesus. Jó capítulo 42. E o tema desta noite, queridos, o segredo para uma vida de sucesso. Aleluia. O segredo para uma vida de sucesso é o que? Nós vamos aprender com a palavra de Deus nesta noite. Amém? Amém. Eu quero usar aqui alguns argumentos e falar um pouco a respeito do livro de Jó. Ajuda, Júnior, o nosso irmão lá, querido. Ele está procurando, sabe que encontrou? É Harry, né? Irmão, olha, tem que traduzir com jeitinho, com cuidado para não errar. É um nome um pouco diferente. Eu quero falar um pouco a respeito do livro de Jó. O livro de Jó, dizem aqueles que trabalham no sistema cronológico, que o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro escrito na história da Bíblia. Isso na cronologia. O livro de Jó, queridos, ele é um livro poético. O Velho Testamento ele é dividido em 3 partes. Hoje não é livro, não é culto de ensinamento, mas eu quero que você guarde isso no coração. O livro de Jó ele é dividido entre os livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. E Jó está introduzido entre os livros poéticos. Jó é um livro poético. Amém? Jó é um livro muito profundo. Diz algumas pessoas que esse livro foi escrito para mostrar o exemplo de caráter de um ser humano que crê em Deus. Tem alguns que falam que esse livro não existiu, mas eu creio que esse livro, esse homem, ele existiu, porque no cabeçalho do capítulo 1, fala que ele nasceu num lugar determinado chamado Ur dos Caldeus. Então, com certeza, ele existiu. Porque quando não existe, geralmente não começa um livro ditando os lugares. Quantos acharam? Amém. O segredo para uma vida de sucesso nós vamos aprender como ter sucesso na vida. Todos acharam o capítulo 42? Amém. A partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto. Essa palavra holocausto quer dizer oferta queimadas. Amém? Amém. E oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão.
para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofá, o naamita, naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenou, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuiu. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal. Quem fez esse mal para ele? O Senhor. De todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Então cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e 1.000 juntas e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Querem-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Amém? Glória Só a até Deus. aqui. Não é fácil. Nós lemos aí em torno de 17 versículos. Lógico que nós vamos dividi-los para não ficar tão prolongada a mensagem, mesmo porque esse não é o foco da mensagem. O foco da mensagem está baseada numa vida de como atribuir, de como ter uma vida de sucesso. Quem foi este homem? Simplesmente esse homem foi o homem mais rico daquela época. Diz o capítulo 1 que Jó, entre aqueles os seus patrícios, ele era o mais importante. E não só isso, Jó ele era humilde. Jó tinha 10 filhos, eram 7 irmãos e 3 irmãs, e eles gostavam de se reunir. Tem irmãos que se reúnem para brigar, tem irmãos que se reúnem para falar da herança do pai, tem irmãos que se reúnem para falar mal um do outro. Mas diz a palavra que esses irmãos, esses 10 irmãos, eles se reuniam para comungar entre si. Ali eles tomavam vinho, porque vinho na época era um produto de primeira linha, e eles matavam bois, ovelhas, e ali eles ficavam juntos, conversando, se alegrando, se abraçando, e era para ser assim, e é para ser assim. Hoje está tão difícil encontrar uma família que se junte para no final não ter quebra-pau. Geralmente começa tudo bem e no final acaba tudo mal. Diz a palavra que Jó, quando seus filhos saíam para se divertirem, ele oferecia sacrifício para cada um deles. Olha que interessante. Um pai que intercedia pelos seus filhos. Eu aprendo muito com Jó nesta noite. Porque os nossos filhos, o sucesso dos nossos filhos, estão entrelaçados aos pais. Se eu aprender a orar mais pelos meus filhos, o sucesso deles será eficaz. Porque quando eu oro pela minha família, eu estou cobrindo eles de bênção. Eu estou prevenindo eles para os dias maus. Eu estou falando, olha Senhor, eu não posso ver, mas o Senhor conhece os meus filhos. E muitas vezes, em vez de nós orar pelos nossos filhos, nós o questionamos por aquilo onde eles erram. Então tem que aprender muito com Jó.
Em segundo ponto, Jó ele tinha 3 qualidades que está muito difícil de se encontrar nos dias atuais. Diz a palavra que ele era um homem temente a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar as leis de Deus. Irmãos, Deus está acima de todas as coisas. Amém. Você não dá um passo se Ele não permitir. É verdade. O teu sucesso depende de uma vida de integridade diante de Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Glória. Você não tem nada. Aleluia. Diz a palavra que ele era íntegro, que é uma das coisas que está difícil de encontrar hoje dentro e fora da sociedade, dentro da igreja, fora da igreja. Diz a palavra que ele era justo. Ele era justo. Jó era uma pessoa que ele atendia os órfãos e as viúvas. Jó, a riqueza dele não ficava só entre os parentes e servos e família. Mas diz o texto, para quem acompanha o livro de Jó, diz que ele estendia as mãos para as viúvas. Ele gostava de ajudar. Então, esse amor que Deus coloca nos nossos corações faz com que você se torne íntegro, porque você começa a ser uma pessoa que não coloca nas suas mãos 2 pesos e 2 medidas. Você começa a ponderar a sua vida. Eu lembro de um testemunho de um pastor, testemunho não, um comentário triste, que ele falou que tinha um irmão passando necessidade, e esse irmão não estava apavorado para falar com o pastor. E o pastor foi atender o irmão com a boca cheia de farinha do norte. E quando ele começou a falar com o irmão, começou a balbuciar, porque a boca estava cheia. Enquanto ele estava falando com a boca cheia, o irmão lá do outro lado da linha estava passando fome. Então, querido, não tem condições de você viver diante de um Deus tão grande e ser uma pessoa tão mesquinha. Então Jó, ele tinha todos esses atributos e outras coisas mais. E diz a palavra que Deus decide apostar, investir na fé desse homem. Aleluia. E um certo dia Deus tem um encontro com Satanás. Satanás tem encontro com Deus. Está os filhos de Deus, que eram os anjos, em reunião com Deus, e chega Satanás na maior cara de pau. Deus olha para Satanás e fala: ei, cara, escuta, tu visse um homem lá na terra, chamado Jó, um homem que é íntegro, é temente a mim, é fiel, é justo. Ele falou também. O Senhor dá tudo para ele. Jó é o homem mais rico do Oriente. Jó é o homem mais importante. Os reis se inclinam para falar com Jó. Faz o seguinte: fala que ele não vai blasfemar contra ti, tira os seus bens. Aí num dia só, irmão, não foi na sequência de um mês para o outro, de um mês para 6 meses, de um mês para um ano, nada. Num dia só, Jó está sentado, recebe 3 notícias. A primeira você já conhece. Diz que sempre sobra o jornal da má notícia, né? Sempre sobrou um para trazer a má notícia para Jó. E o primeiro fala: olha meu senhor, nós estávamos no campo cuidando dos bois, e sobreveio sobre nós os sabeus, e deu cabo do gado, deu cabo das ovelhas, e matou os servos. Não sobrou ninguém, só sobrou eu. O miserável sobrou só para contar esse fato. E diz a palavra que Jó permaneceu firme, na dele, quietinho. Aí assim que aquele camarada sai, chega um outro, com a notícia, irmão, bombástica: olha, Jó, estavam os teus filhos reunidos na casa do primogênito, que é o mais velho, e deu um vento que veio do deserto, e veio com ímpeto sobre aquela casa. E eu vou te falar uma coisa, viu? Segura aí na cadeira. Não sobrou ninguém para contar a história. Morreu os 10. Só sobrou eu. E eu só sobrei para dar essa notícia. Imagina só, querido. 2 áreas que mexem muito com a nossa estrutura.
Irmão, quer ver uma área que mexe com as nossas estruturas? É a área familiar. Eu acho que todos nós já passamos aqui por alguém na nossa família doente. É um desgaste emocional, financeiro. Imagina só, esse homem num dia só recebe duas notícias. A primeira é que seus bens foram ceifados. A segunda é que o seu maior bem, que era a sua família, pereceu, os 10 filhos. Se perder um filho, irmão, já é difícil. É um pedaço que vai embora. Imagina numa tacada só, em questão de segundo, você perder 10 filhos. E diz a palavra que ele permanece firme. E ele rasga as suas vestes, joga cinza no corpo e fala: olha, bendito seja o Senhor. Ele me deu e ele tirou. Aleluia. E não blasfemou contra Deus. E passando outros dias, Deus se reúne de novo com os seus filhos, que são os anjos. E está lá Satanás de novo. Bicho é atrevido, irmão. Satanás, ele é atrevido. E ele chega diante de Deus, Deus fala: e aí? Ainda visse o meu servo lá na terra? Ele falou: vi, sim. E eu sei o que aconteceu com ele. Ele já perdeu as coisas, perdeu os filhos, mas é o seguinte: mexe com a saúde dele. Mexe com a saúde dele para ver se ele não blasfema contra mim. Aí Deus falou: tudo bem. Você mexe com a saúde dele, toca na vida dele, mas não toca na alma dele. E diz a palavra que Satanás sai da presença do Senhor e coloca sobre Jó tumores, úlceras. Isso foi tudo num dia, irmão. Dizem que desgraça pouco é bobagem, né? Isso aconteceu num dia só, não foi de um dia para o outro. Dia só aconteceu tudo isso. E agora esse homem, a Bíblia não conta quanto tempo Jó ficou com chagas no corpo. Mas diz a palavra que estas chagas, elas fediam a podre, ao ponto de seus servos irem embora, ao ponto dele ser motivo de chacota, ao ponto das pessoas desprestigiar aquilo que ele fez no passado. E daí, mesmo assim, queridos, ele não blasfemou. Aleluia. Agora eu fico até tímido de falar de um homem desse, porque eu tenho reclamado por tão pouco. Sabe, irmãos, olha para a tua vida, olha a saúde que você tem. Obrigado, Jesus. Fica de pé, igreja, por gentileza. Obrigado, Espírito Santo. Fica de pé. Bate assim nas tuas duas pernas. Bate. Faz assim, movimenta o braço, os dois braços. Pois irmão, tudo bonitinho, né? Vocês perceberam que está tudo forte? Podeis assentar, filhos. Tudo belezinha. Nós reclamamos por tão pouco. Nós questionamos a Deus por tão pouco. E Deus nos ensina com a vida de Jó. Ele ficou chagado, com o corpo dilacerado. Irmão, qual que é o motivo que eu e você temos para estar triste? Qual que é o motivo? Nenhum. E agora nós entramos dentro do tema desta noite. A primeira coisa que nós faremos para ter uma vida de sucesso, e quando eu falo de sucesso, é em todas as partes. Eu não estou falando aqui só na questão ministerial, eu não estou falando só na questão conjugal, nem estou falando só na questão financeira ou sentimental. Eu estou falando em todas as áreas. E se eu fizer essa pergunta para você, quantos queriam ter sucesso? Eu estou fazendo uma pergunta retórica, porque todos nós almejamos por ter sucesso, por ter uma vida abençoada, uma vida de alegria, uma vida satisfatória, uma vida abundante. A primeira lição que nós aprendemos para termos uma vida de sucesso, guarde isso no teu coração. O segredo para termos uma vida de sucesso
é reconhecer a grandeza de Deus e as nossas limitações. É reconhecer que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia. E reconhecer que somos limitados, irmãos. As maiores quedas são daquelas pessoas orgulhosas. A maior queda de um homem é quando ele não reconhece a sua pequenez, as suas fragilidades e as suas limitações. Irmão, isso é muito perigoso. Vocês já perceberam esses meninos dos Estados Unidos? Fala o importante, que eu sou tão ruim nessas coisas. Uma cantora nova dos Estados Unidos, irmão, que canta. Ariana Grande. Isso, Ariana Grande. Quantos anos tem essa menina? Não tem 30. Quantos anos tem, Wagner? 20. Uns 20 anos. Irmão, uma menina dessa, com o sucesso que ela tem, vocês têm ideia das bajulações que estão em volta dela? Essas mesmas pessoas que a idolatram, quando ela cai na questão de drogas, na questão de qualquer escândalo, as mesmas pessoas que bajulavam essa menina vão levar ela para a sarjeta. É verdade. Irmão, nós não sabemos lidar com o sucesso. É por isso que Deus não nos dá uma medida a mais do que nós precisamos. Porque Ele sabe que se Ele der, irmão, nós vamos nos envenenar com os nossos próprios venenos. Reconhecer a grandeza de Deus é sabedoria para o homem. Você reconhecer que se não fosse Ele, você nem estaria aqui nesta noite. Talvez você nem estivesse vivo se Ele não fosse o teu dono, o teu Criador, o teu Redentor. Aleluia. Ele é o teu Redentor. Aleluia. Irmão, a queda dos maiores homens de Deus é quando eles se sentem os próprios deuses. Eu quero trazer um assunto aqui que talvez vocês não conheçam, um pastor da linha pentecostal que teve um evento há pouco tempo dos Gideões dos últimos dias no balneário de Camboriú, e esse homem ele faz uma insanidade. Ele pega um litro de azeite, todo mundo lá, ele pega o azeite e derrama sobre a cabeça, como se fosse algo assim que lhe trouxesse poder. E o povo gritando, que o povo gosta dessas coisas. Agora mesmo nós temos que orar por esse pastor. Me ajudem em oração por ele. Sabe o que aconteceu? Ele teve problema com drogas no passado. E por ele estar tão aflito e com medo de falar das suas fragilidades, ele voltou de novo para as drogas. Meu Deus. A queda de um homem, irmão, cuidado. Reconheça a grandeza de Deus. Eu e você precisamos urgentemente reconhecer que Ele é soberano. Aleluia. Ele é Rei. Ele é Senhor. Aleluia. Ele é Pai. Aleluia. Aleluia. Jó, ele reconhece isso. Vamos ler o versículo 1 para você entender isso. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aqui ele está falando dele mesmo. Olha a sequência. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Por que ele está trazendo isso à tona? Ele não está trazendo isso à tona à toa, irmão. Não. Houve um bate-papo entre Jó e Deus. Se você for pegar do capítulo 17 até o capítulo de número 34, Jó está conversando com Deus, está questionando a Deus. Ele não está blasfemando, mas ele está questionando. E em alguns pontos ele fala que foi Deus que o atribuiu aqueles problemas, aquelas situações. Quando chega no capítulo 38, Deus ele se revela a Jó com outro tipo de resposta, respondendo e falando para Jó: olha, Jó, tudo isso eu criei, Jó. Aonde estava você quando eu formei os céus? Abre o versículo 38. Porque senão nós não iremos entender o versículo 3 do capítulo 42.
Isso. A partir do versículo 1 do capítulo 38 de Jó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Queridos, nesta noite, preste bem atenção. Você veio aqui em busca de uma resposta de Deus. Amém. E Deus te responderá conforme Ele quer. Eu nunca fui um pastor bajulador. Eu não preciso subir num púlpito para encher teu ego. Porque quem nos constituiu como príncipes do Senhor foi o próprio Deus. Aleluia. Olha a resposta que o Senhor dá para Jó. Vamos lá. Para nós anexar no versículo 3 do capítulo 42, porque senão nós não entenderemos. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Nessa noite Deus já está falando contigo. Amém. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Aqui ele está falando do gênero humano. Cinge, pois, os ombros como um homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Aí ele começa. Aqui são as respostas de Deus para com Jó. Aonde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Quem fez isso na terra? Ô irmão, nem o cientista tem noção das profundidades da terra. Deus está falando, olha Jó, aonde tu estava, Jó? Quando eu estava criando tu? Ele traz a menção de Gênesis, capítulo 1. Onde você estava, Jó? É como ele fala assim, Jó, tu quer me questionar? Eu te conheço ainda quando estava no ventre da tua mãe, mas vamos continuar. Não parou por aqui não. Ainda no 38, versículo, aí no 6. Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Versículo 8. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante. Sabe, irmãos, todos nós aqui, a maioria já teve na praia. Quando você olha para as ondas e vê que elas vão e voltam, foi Deus que colocou ferrolhos para que ela não passasse do lugar oportuno. Sabe, irmão, quando nós chegamos a questionar a soberania de Deus, Deus ele nos atende com a sua plenitude. Glória a Deus. Quando você se levanta, quando você acorda, é Deus que te faz levantar. Aleluia. Volta para o 42. Então a resposta do versículo 3 e 4, do 3 está no capítulo 38. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Esse é o segundo segredo de uma vida de bênção. Esse é o segundo. O primeiro é o reconhecimento da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus ele está sentado no seu trono. Deus criou os mares,
Deus criou as estrelas, o universo, todo o sistema que há no universo foi Ele que criou. Aleluia. Mas Ele também te gerou para ser uma bênção Glória a Deus. e para ser Aleluia. um abençoador. Amém. Aleluia. O segundo ponto para o sucesso é quando permitimos que Deus nos ensine através da sua santa e maravilhosa palavra. Aleluia. Enquanto Jó queria questionar a Deus o porquê das situações, ele não tinha deixado Deus lhe ensinar. Jó não tinha culpa, irmãos. E aqui cai por terra aquelas pregações que falam que você só não está prosperando porque você está cometendo pecado. Às vezes você chega na igreja, irmão, o pastor fala: olha, irmão, sabe por que a tua vida financeira não está indo para frente? Você não é dizimista. Sabe por que você não consegue ter sucesso? Você é infiel. Você anda pecando. Você anda faltando nos cultos. Querido, Jó não tinha nenhum tipo de pecado. Jó era justo. O próprio Deus, ele bate o martelo e fala: olha, ele é justo, ele é temente e ele é íntegro. Então o próprio Deus dá testemunho de Jó. Glória a Deus. Todas as vezes que Satanás se levanta para te acusar, que ele é acusador, Deus fala: ele é justo. Aleluia. E você não é justo porque você é bom. Você é justo porque Jesus te justificou pelo sangue. Aleluia. Você é justo porque Ele te comprou com um preço especial, com o seu próprio sangue. Aleluia. Amém. Então, o segundo ponto para uma vida de sucesso, isso é, se queremos ter sucesso, seja ensinável, ouça a palavra de Deus. Antes de tomar uma decisão, ore a Deus, busque em Deus, busque em homens que realmente são homens de Deus. Não faça as coisas do seu jeito. Não faça, irmãos. Jó aqui, ele rasga as vestes espirituais e fala a seguinte palavra. Olha que interessante. Vamos lá? Versículo 4. Escuta-me, pois havia dito. Ele tinha falado isso. Ele queria falar com Deus. E eu falarei. Eu te perguntarei. E tu me ensinarás. Por que Jó chega a esse consenso? Por causa do capítulo 38. Quando Deus começa a falar: Jó, onde você estava quando eu comecei a formar as coisas, Jó? Ô, Jó, eu sou eterno. Eu sou Deus. Eu faço como eu quero. Tem alguns irmãos nos ensinando a questionar Deus e colocar Deus na parede. Primeiro, nós não iremos conseguir fazer isso, porque Ele é Deus. Aleluia. E sabe por que você está de pé? Porque Ele tem misericórdia de você. Quando você falha que Satanás vem te acusar, Satanás não pode, porque ele olha para o sangue de Jesus, Aleluia. o sangue da propiciação. Aleluia. Nós não estamos aqui porque somos justos. Todos nós aqui temos defeitos. Todos nós cometemos transgressões. Todos nós quebramos mandamentos. Mas se você está aqui nessa noite, é porque Deus te escolheu para uma vida de sucesso. Aleluia. Em primeiro lugar, reconhecer a grandeza de Deus e a minha pequenez. Eu dependo dele, não é ele que depende de mim. Deus não é um banco. Deus não é um cupido. Deus não é um gerente de banco aonde eu chego e quero colocar diante deles os meus anseios financeiros, as minhas percas por causa do cartão de crédito ou do cheque especial. Deus, ele não está submisso às minhas vontades. Eu tenho que estar submisso à sua grandeza e à sua soberania. Aleluia. Em terceiro lugar, Jó afirma aqui no versículo 4, no 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o segredo da vitória. Quem quer crescer não pode se envolver em movimentos religiosos, não pode parar no caminho. Tem pessoas que começam um projeto,
Esse ano, olha, esse ano eu vou terminar o vestibulinho. Para. Esse ano eu vou tirar minha carta. Para no meio do caminho. Esse ano eu vou abrir minha empresa. Para. Queridos, Deus te chamou para ser um vencedor. Aleluia. Deus te chamou, irmão, para que você seja uma bênção. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, quer ter uma vida de sucesso? Deixa a palavra de Deus te ensinar. Deixa a palavra de Deus falar no teu coração. E o último. Aleluia. Às vezes eu acho que nós falamos demais, né? E enquanto nós estamos falando, Deus não pode agir, né? Agora, quando nós nos calamos, Ele fala por nós. O último versículo, vamos ler do 7 até o 10 para entendermos. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 10, eu peço para a igreja se colocar de pé. Nós estamos, irmãos, no primeiro mês do ano. Temos aí mais 11 meses para se deleitar no sucesso. E a maioria dos nossos insucessos não é porque Deus está nos punindo ou porque Ele está nos castigando. É porque nós deixamos primeiro de reconhecer a soberania dEle. Eu fico muito triste quando um irmão começa a prosperar e vai embora da igreja. Começa a prosperar e sai da presença de Cristo. E depois eu vejo esse irmão lá na frente capengando. Ele não entendeu nada. Ele não deixou Deus ensiná-lo. E sai, irmão, e não retorna. E aí eu pergunto: será que essa pessoa, pastor, consegue ser feliz quando não é ensinado pelo Senhor? Olha o versículo 10, queridos. E creia, eu quero profetizar em nome de Jesus, que Deus mudará a tua sorte nessa noite. Glória a Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Irmãos, esses 3 amigos eram amigos da onça. Esses camaradas, eles chamaram Jó, eles afirmaram que a culpa dos filhos de Jó terem morrido era porque Jó estava pecando. Eles acusaram Jó de suborno. Eles chamaram Jó de ladrão. Eles falaram que a causa da enfermidade, das chagas de Jó, era porque Jó tinha errado contra Deus. Sabe, irmão, aqueles amigos que na hora de te abraçar, ele vem com um punhal e passa no teu pescoço? Eram esses 3 camaradas. É que Deus foi muito maleável na sua palavra. Mas se fosse nós, falava: olha, ora pelos teus inimigos, que esses camaradas se tornaram pedra de tropeço, se tornaram candeia apagada na vida de Jó. Irmão, eles falaram tão mal de Jó que Deus ficou com repulsa deles. E sabe por que Deus mudou a sorte de Jó no último trecho que eu vou citar agora? Quando deixarmos o Senhor limpar o nosso coração de toda raiz de amargura. Sabe por quê? Esse terceiro ponto é importante para o sucesso. Porque se você tiver mágoa no coração, se você tiver resquícios de mágoa e de ódio, você não vai prosperar, irmãos. Você não vai. Você pode adquirir alguns bens, mas se você guardar mágoa no coração, você vai ter insucesso, principalmente com Deus.
Jó estava com ódio deles. Jó estava com mágoa dos seus amigos. Foi esses amigos que danificaram o caráter de Jó. Foi esses amigos que arranharam a fama de Jó. Rapidinho. Não abre, não precisa. Versículo 17. Para nós entendermos. Só o versículo 7. Pelo que já se escurecem de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. O coração de Jó estava negro de raiva. Aí sabe o que Deus fez com Jó? Olha, Jó, vai orar por eles. Em vez de você criticar, em vez de você entrar em rota de colisão com as pessoas, ore por ela. Vai acontecer duas coisas. Deus vai te curar primeiro, e através da tua oração Deus vai sarar aquele que está longe. Aleluia. Só depois disso que Deus mudou a sorte de Jó. Jó foi orar. Imagina Jó indo orar com raiva, cheio de mágoa. A oração não está saindo, mas ele é obediente. Irmãos, será que nós, em vez em quando, não arranhamos os nossos sentimentos com a raiz de amargura? Será que Deus não está falando com o pastor Alexandre nessa noite? Mas vamos lá. Olha o que Deus faz com Jó. Olha o que Deus faz. Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele antes possuía. Aleluia. Deus, ele mudou a sorte de Jó. Deus mudou a vida de Jó. Irmãos, não adianta ser religioso com o coração cheio de mágoa. Eu quero falar, eu vou afirmar. Não é algo que passou pela minha cabeça, nas minhas lucubrações. Não. Se você não abrir seu coração e não perdoar, você não será abençoado. É verdade. Não será. Porque Jó estava cheio de ódio, de mágoa. Ele foi difamado, ele foi chamado de ladrão, de impuro, de pecador pelos seus amigos. Irmãos, a nossa maior luta não é com as pessoas de fora, irmãos. A nossa maior luta é com os de dentro. E são eles que precisam da nossa oração. São eles que precisam do nosso amor, pastor. É verdade. São eles que precisam. Feche os teus olhos, filhos. O último ponto para uma vida de sucesso, quando deixarmos o Senhor limpar o nosso coração de toda a raiz de amargura. Glória. Feche os teus olhos. Meu Senhor, essa palavra foi para mim, Pai, que sou humano, que sou falho, mas que o Senhor investiu em mim, investiu nos teus filhos nesta noite. E se tem alguém aqui, meu Deus, que carrega essa raiz de amargura, porque foi caluniada, porque foi difamada, e isso lhe trouxe mágoas, ressentimentos, até ódio, e tem sido, meu Deus, uma ferida, uma chaga na alma, que nessa noite passa do teu bálsamo e leva essa pessoa para o teu divã, Senhor. Faz com que ela sente na tua poltrona. Faça com que ela sinta que tu és um Pai amoroso. O Senhor não castigou a Jó. O Senhor só deu aquela medida para Jó porque sabia que Jó era temente ao Senhor. Então, meu Deus, não deixa que o tentador venha nos caluniar. Eu te peço nesta noite, ó Jesus, estende as tuas mãos sobre os teus filhos. Amém. E que eles venham prosperar, que eles venham ser ensináveis, que eles venham reconhecer que só o Senhor é Deus, como Elias reconheceu. Ó Jesus, nós reconhecemos o teu sacrifício e entendemos que nós não temos mérito, mas diante de ti nós recebemos a coroa da vida eterna. Aleluia! E eu quero declarar que este ano de 2020 será o ano onde o Senhor
mudará a nossa sorte. Glória a Deus. Visita a Aleluia. nossa casa e a nossa causa. E com o Todo-Poderoso, nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Adore. Aleluia. Queridos, podeis assentar. Glória a Deus. Espero que você saia daqui muito abençoado. Amém. Muito abençoado. Amém?